Queridos, graças a Deus. Em nome de Jesus. Privilégio muito grande estar com vocês. Já 2 vezes o Juliano havia me convidado para estar aqui, não pude, mas dessa vez Deus agiu para que pudesse acontecer. Na verdade, no dia que o Juliano me convidou para estar aqui, eu havia recebido a notícia de desmarcar um compromisso. Eu ia pregar numa igreja lá no Manhuaçu, e aí anteciparam para o sábado. Eu ia pregar hoje na terceira igreja, anteciparam para ontem na primeira igreja, no dia do jovem presbiteriano também. E aí então deu para atender o convite, graças a Deus. Privilégio muito grande estar com vocês aqui. Irmãos, eu quero refletir com vocês hoje na vida, na história de um jovem. Certamente você conhece muito bem essa história, mas a gente vai pensar um pouco sobre Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, parábola que Jesus nos contou sobre filho pródigo. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Então, embora a gente reconheça a clara importância do filho mais velho nessa parábola, meu foco nessa noite não vai ser ele. Não vou tratar sobre o filho mais velho, nada nessa minha mensagem, nessa minha palavra, mas eu quero voltar os olhos com você para a figura do pai, para a figura do filho mais novo. Sobre o filho mais velho, eu te recomendo um livro, para você conhecer bastante a história e o que está por trás disso tudo, um livro chamado Deus Pródigo, do Timothy Keller. Para mim é o melhor autor cristão atualmente, e ele escreveu esse livro sobre a parábola do filho pródigo, e o tratamento que ele faz do filho mais velho é muito interessante, vale a pena conhecer. Mas para o nosso propósito hoje, a gente vai pensar sobre o filho mais novo. Lucas 15, do verso 11 ao verso 32. Eu costumo usar uma tradução um pouquinho diferente, você acompanha ainda que você tiver a leitura. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Ó Deus, fala ao nosso coração. Pedimos a Deus para que o Senhor se agrade de, por teu Santo Espírito, iluminar nossas mentes, corações, para que possamos receber essa palavra, essa mensagem do Senhor, de braços e ouvidos abertos. Que o Senhor, ó Deus, edifique nossa alma.
Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Que eu seja aqui um mero instrumento nas mãos do Senhor, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você se lembra, mas há 14 anos, nos Jogos Olímpicos de Atenas, um brasileiro vencia a maratona dos Jogos Olímpicos. Vanderlei Cordeiro de Lima estava liderando a maratona, a prova mais importante dos Jogos Olímpicos, coroa dos Jogos. Liderando a maratona, a medalha que seria inédita para o Brasil, e de repente aparece um maluco do meio da torcida, pula no meio da pista da maratona e impede o Vanderlei de continuar correndo. Ele fica ali preso, tentando se livrar do sujeito, daquele perturbado, e não consegue. E ele que estava liderando vê o segundo colocado passar, vê o que estava em terceiro também passar. Mas ele resolveu recomeçar. Aquele corredor resolveu não ficar ali parado. Ele conseguiu se livrar daquele doido que o segurou, conseguiu escapar daquilo dali e voltou a correr. Voltou para a maratona, voltou para a prova. Terminou em terceiro lugar. O mais extraordinário não foi a medalha de bronze que ele recebeu. O mais extraordinário foi o recomeço. O mais extraordinário foi ele não se deixar levar por aquele empecilho no meio da prova. Convenhamos, eu pessoalmente, se tivesse no lugar dele, é lógico, provavelmente eu não estaria correndo uma maratona, por razões óbvias. Mas hipoteticamente, né? Imagina aí, força um pouquinho. Se eu estivesse correndo, acontece um negócio desse comigo, eu estou em primeiro lugar, aparece um irlandês chapado e me impede de continuar, e eu vejo o segundo, o terceiro passando na minha frente, ali eu parava. Não vou mais nada. Ali eu fico, no caminho eu fico. Ele resolveu recomeçar, e isso conferiu a ele uma das maiores honras da história do esporte brasileiro. Vanderlei Cordeiro de Lima foi premiado com a medalha Pierre de Coubertin, medalha do mérito olímpico. Essa medalha não é concedida aos esportistas pelo seu desempenho. Ela não é concedida aos esportistas pela sua qualidade no seu esporte. Ela não é concedida pela força, pelo número total de medalhas que já conquistaram, não. Essa medalha é concedida pela postura ética. Essa medalha é concedida pela honra que o esportista teve ao disputar os Jogos Olímpicos. Até Vanderlei Cordeiro de Lima, apenas 6 pessoas haviam recebido essa medalha em toda a história dos Jogos Olímpicos modernos. Ele foi o 7º, um brasileiro, uma medalha que valeu muito mais do que o ouro que ele ia ganhar. Tudo isso porque ele resolveu recomeçar. O que a gente aprende dessa história e que a gente faz a conexão com esse texto de Lucas 15 é que recomeçar é preciso. E recomeçar é possível. É isso que eu quero conversar com você, olhando para a história desse filho mais novo. Recomeçar é preciso, recomeçar é possível. Mas antes de entender os passos do recomeço, antes de entender o caminho de volta, antes de entender o retorno, a restauração, a gente precisa entender como chegar ao fundo do poço. Aí talvez você diga assim, mas Arthur, eu sei chegar ao fundo do poço sem ajuda. Você não precisa me ensinar o caminho para lá, eu conheço bem. Já fui, voltei, fui nele de novo, cavei mais fundo. Fiz o metrô debaixo do fundo do poço. Já entendo esse negócio. Só que a gente precisa olhar para esse texto, para a parábola do filho pródigo e entender o que levou esse sujeito ao fundo do poço. Quais os passos errados que ele deu na vida? Primeiro passo errado: ele negou valores fundamentais. Você quer chegar ao fundo do poço? Eu espero que não. Mas isso serve para você avaliar a sua vida. Quando você começa a negar valores essenciais da vida, quando você começa a negar princípios fundamentais da sua caminhada, da sua história, é o primeiro passo do fundo do poço. Esse sujeito nega pelo menos 3 valores fundamentais na sua história. Ele nega, em primeiro lugar, o valor da família. Quando o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Nos ouvidos de um pai judeu, soou mais ou menos assim: pai, você lutou demais para conquistar tudo que você tem. Você trabalhou duro,
você suou, você deu sangue, e eu não estou nem aí para a sua vida. Por mim, você morre. Eu quero só o seu dinheiro. As palavras do filho mais novo ao pai foram um verdadeiro pedido da morte do pai. Pai, eu não me preocupo com a sua existência, eu não me preocupo com a sua história, eu não me preocupo com a sua vida. Isso para mim não interessa, isso para mim não tem valor. Eu quero que você tenha para me dar. Eu quero o seu dinheiro. Ele nega o valor fundamental da família, desejando a própria morte do pai. Ele nega o valor da ética. Quando ele pede a herança, o pai, de maneira surpreendente, divide a herança. O pai teria, de acordo com a cultura e com a lei, todo o direito de rejeitar o filho, de expulsar o filho de casa e, em casos extremos, de matar o filho. Só que ele é condescendente com o pedido do filho e resolve atender, resolve dividir a herança. Só que a ideia de dividir a herança aqui não é que o pai pegou, fez um cálculo de todo o valor e entregou a parte em dinheiro para o filho, para que ele ali já pudesse fazer o que quisesse. A ideia de divisão da herança aqui é apenas teórica. Como que funciona? Suponha que esse pai tivesse 3 fazendas, fosse um homem muito rico. De acordo com a lei, o filho mais velho tinha direito a 2/3 e o filho mais novo a 1/3. A divisão é o seguinte: tem uma fazenda ali, uma fazenda aqui, tem uma fazenda aqui. O pai apenas dividiu o que cada um teria direito depois da sua morte. O filho mais velho vai ficar com essa e com essa, o mais novo fica com essa. Essa era a divisão da herança. Ele podia até já passar para o nome dos filhos, mas o pai ainda tinha direito de todo o lucro que as suas terras dessem enquanto ele vivesse. Na prática, ainda era do pai, muito embora ele tivesse feito a divisão. Por que o filho mais novo quebra um princípio básico de ética? Um princípio básico de moralidade aqui? Porque ele já pega a sua parte da herança e consome. Ele vende aquilo que ele não podia vender, que ele só podia vender depois da morte do pai. Moralmente falando, eticamente falando. Então ele nega o valor da ética. E ainda ele nega o valor da honra. Ele deixou de honrar pai e mãe nesse lugar. Ele deixou de viver um dos primeiros mandamentos dados pelo Senhor, de valorizar a família por meio da honra. Honra tem a ver com uma reverência, com um respeito que verdadeiramente se entrega e se preocupa. Honra tem a ver com uma submissão que vai além da obrigação, que vai além do comum. Mas ele nega o valor da honra. Ele valoriza apenas a herança que o pai tinha para ele. Agora pensa comigo. Quando a gente nega esses valores fundamentais, o final não pode ser bom. Começa a pensar um pouco na situação do nosso país. Começa a pensar na situação moral do Brasil. Começa a pensar na situação educacional, na situação econômica, na situação política do país. Tudo ruim, tudo indo de mal a pior. E por quê? Porque valores fundamentais foram negados. Porque princípios básicos da vida foram negados. A família tem sido negada, a santidade de vida tem sido negada, o próprio Deus tem sido negado, a ética tem sido negada, a honestidade tem sido negada, a palavra do Senhor tem sido negada, a vida tem sido negada. O final não pode ser bom. Primeiro passo ao fundo do poço: negue os valores fundamentais da vida. Segundo passo: como chegar ao fundo do poço? Distancie-se de quem te ama. Se afaste de quem se preocupa com você. O texto bíblico diz que esse filho mais novo pegou toda a sua herança e foi para uma terra distante. A ideia que o texto dá é que ele foi para a terra mais longe possível, para o lugar mais distante possível, onde o pai não pudesse encontrá-lo de maneira nenhuma. Como se ele estivesse em Ibatiba e ele resolveu ir para Papua Nova Guiné, no meio de uma ilha. O lugar mais longe que você puder imaginar. Esse aqui foi o que eu imaginei. Longe demais. A ideia aqui é uma separação absurda dos laços. É um rompimento dos laços familiares.
A ideia dele é simplesmente esquecer que um dia ele teve família. Esquecer que um dia ele teve pai, que ele teve irmãos, que ele teve um lar para viver a vida do jeito dele. Se a gente para pensar um pouco mais, hoje em dia tem muita gente assim. Não fisicamente, mas emocionalmente. Tem muita gente se distanciando de quem ama emocionalmente. Gente que dentro da mesma casa, convivendo dia após dia, acorda, dá bom dia, toma café da manhã junto, mas emocionalmente está distante, emocionalmente está longe, está se matando sem perceber, está se destruindo, está perdendo a vida sem perceber, está indo para o fundo do poço, porque está se distanciando de quem ama, está ignorando o valor precioso da repreensão, está ignorando o valor da disciplina. Quantas e quantas vezes você não foi tentado a pensar que quem te repreende, quem te disciplina não se preocupa com você? Na verdade, quer só te cutucar, quer só te provocar. Essa distância, esse distanciamento é o que faz isso. Só que a Bíblia vai trabalhar num caminho diferente. O que a Escritura vai nos mostrar em Apocalipse capítulo 3 é que o Senhor, como um bom pai que é, repreende e disciplina a todos quantos ama. Repreensão e disciplina são sinais do cuidado de Deus, seja de maneira direta, de maneira imediata, ou usando pessoas na sua história e na sua vida. Tudo isso que tem acontecido às vezes de difícil pode ser o próprio Deus trabalhando na sua história. Só que às vezes você prefere se distanciar. Às vezes você prefere fugir, ao invés de enfrentar a repreensão, acolher a repreensão, se submeter à disciplina e ser restaurado depois. Terceiro passo, ao fundo do poço. Se deixe levar pelos piores conceitos e pelas piores influências. Quando o rapaz foge ou sai de casa, não foi uma fuga. Quando ele sai de casa, vai para uma terra distante, gasta tudo o que tem com prostitutas e com esses amigos que aparecem apenas quando você tem grana. Ele vai consumir tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que o pai o deu, com gente que só se preocupava com o que ele tinha. Ele agora está vivendo o que o pai dele viveu em casa. Se ele chega para o pai e quer apenas o dinheiro, quer apenas a herança, agora ele encontrou gente que quer também só o dinheiro que ele tem, só o luxo que ele pode conceder. É aquele cara que é chamado para toda festa, para toda balada, para todo lugar, não porque ele é um cara legal e todo mundo gosta dele, mas porque ele tem grana para bancar, porque ele tem dinheiro para sustentar o vício de todo mundo e o dele também, porque ele consegue bancar as prostitutas de todo mundo. Só que quando esses amigos se vão, ou melhor, quando o dinheiro se vai, os amigos se vão. Acabou a herança, acabou a amizade. E aí ele chegou ao fundo do poço. Depois disso, ele chega ao fundo do poço, de acordo com o texto, veio uma grande fome na terra. Uma fome assustadora e ele não tinha mais com o que viver. Perdeu tudo. Gastou tudo. A fome era tanta, tão assustadora, que ele desceu no nível mais baixo que um judeu podia chegar. Vou arrumar um emprego para cuidar de porcos. Por que isso é um problema? Não existe nenhuma profissão digna, honrosa no nosso tempo, que eu possa fazer um paralelo com essa profissão de cuidador de porcos do Oriente Antigo. Especialmente pensando em um judeu. Porque para o judeu o porco é um animal impuro. Para o judeu o porco é um animal imundo. Você tem uma ideia? Até hoje, quando os judeus querem driblar a lei e criar porcos em Israel, o porco não pode pisar na terra porque a terra é santa. Então, para driblar a lei, eles criam um tablado. Constroem um tablado para que os porcos fiquem em cima dele, não está na terra. Pronto. Não pisou na terra santa. Então a terra não está impura. A terra não está imunda. A visão do judaísmo sobre esse animal é essa, de uma impureza cerimonial, não apenas sujeira física, não é porque ele vive na lama, vive no meio das próprias fezes, não, a ideia não é essa, mas é de impureza, de sujeira cerimonial. Quem tem contato com um porco dentro da cultura judaica não presta culto a Deus. E esse rapaz, um judeu,
entra nisso. Para tentar escapar da fome, ele arruma um emprego de cuidador de porcos. Desce um nível absurdamente baixo. E a história continua e piora. Quando ele vai tentar se alimentar de alguma maneira, a fome é tão grande que só tinham as alfarrobas dos porcos para ele comer. Alfarroba é um tipo de vagem, um tipo de grão, que era dado aos porcos. Só que a alfarroba era um negócio que só aparecia para alimentar gente quando a fome no mundo era absurda. Talvez os mais antigos vão entender isso aqui. Quando você comia canjiquinha, porque não tinha mais nada. Lembra disso na vida? Superou esse momento? Glória a Deus por isso. Hoje canjiquinha, graças a Deus, tem mais carne que milho, né? Mas já teve tempo assim. Comia canjiquinha de manhã, no almoço, na janta, porque não tinha mais nada. Difícil, pobreza grande, fartura que fartava. Vocês estão acostumados com as piadinhas do Juliano, então agora está vindo. Pensa, era mais ou menos isso. Não tinha mais nada na terra para comer, não tinha recurso nenhum, não tinha nenhuma outra fonte. Vamos comer as alfarrobas. Só que para o humano, para a gente, ela era cozida, ela era tostada, alguma coisa era feita. Para os porcos ela era dada crua. O rapaz quer comer comida crua, de porco, para não morrer de fome. Ele chegou ao fundo do poço. Abaixo disso, não tinha como mais. Chegou no fim. E agora? Será que ele resolveu parar aqui? Ele chegou no fundo do poço e achou que o fundo do poço era confortável o suficiente para permanecer ali? Ele chega no fundo do poço e acha que está bom e beleza, vamos ficar por aqui mesmo? Aí começa a mudança. A partir desse momento que ele está no fundo do poço, ele entende que recomeçar é possível. Quando ele chega nesse momento terrível da sua vida e da sua história, ele entende que recomeçar não é apenas possível, mas é absolutamente necessário. E aí então a gente começa a entender a trilha, o caminho do recomeço. E o primeiro passo do recomeço, depois de chegar ao fundo do poço, é reconhecer que o fundo do poço não é o seu lugar. Você não foi criado no fundo do poço. Você não foi criado para viver na desgraça da desgraça da desgraça da vida. Desgraça no sentido de ausência da graça, ausência do favor do eterno. Você não foi criado para isso. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, refletindo a glória e o caráter do Senhor. O fundo do poço não pode ser o seu lugar definitivo, tem que ser temporário. Fundo do poço pode ser apenas um lugar para Deus tratar a sua alma, para Deus quebrar o seu coração, para Deus te moldar do jeito que Ele quer. E foi isso que aconteceu, por exemplo, na história de José. José, aquele moleque mimado, chato, arrogante, prepotente, altivo dentro de casa. Gostava de se exibir com a roupa toda colorida que o pai deu. Gostava de contar um sonho para os irmãos, dizendo: olha, eu vou ser grande entre vocês, vocês vão se curvar diante de mim. Deus tinha que quebrar o caráter daquele sujeito para depois usar José de uma maneira extraordinária. Então, para quebrar o caráter de José, Deus leva José para o fundo do poço para a cadeia, e aí sim, com o caráter moldado, com o caráter quebrado, da cadeia para o trono. O fundo do poço não foi o fim da história para José, não foi o fim da linha, foi um momento de provação. Foi um momento, como a gente cantou aqui, em que Deus passou José pelo fogo, para curar o caráter de José. Esse fundo do poço do filho pródigo também foi isso. Esse momento que Deus levou ele para o fundo do poço para que ele fosse tratado e percebesse as besteiras que estava fazendo, percebesse as suas escolhas erradas, percebesse que aquele ali não era o lugar dele. Segundo passo para o recomeço: não pode se limitar apenas em reconhecer que o fundo do poço não é o seu lugar. Você precisa tomar uma decisão séria na sua vida. Você precisa resolver fazer algo novo, fazer algo diferente. Você precisa assumir uma nova postura. Tem muita gente que está vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de desespero, e está inerte, está parado, está morto, está intacto, não faz nada. Não, Deus vai fazer alguma coisa. Descansa na providência de Deus de uma maneira que a Bíblia não ensina. Não é que descansa, ele morre na providência de Deus.
ele entra em coma na providência de Deus. E não é assim. Decida, tome uma decisão firme e séria de mudar de vida, de sair do fundo do poço. Não decidir é a pior decisão que você pode tomar, porque não decidir é uma decisão. Ele entende que é necessário tomar uma decisão, e a partir de então ele parte para a ação, ele parte para mudar, que é o terceiro passo para sair do fundo do poço. Ele entende que só tomar uma decisão não é a última coisa a se fazer. É preciso fazer algo novo. É preciso tomar uma decisão com disposição para a ação. Tomar uma decisão com disposição para fazer diferente, para recomeçar. Um pastor que eu tive o privilégio de trabalhar sempre costuma dizer o seguinte: o que muda a nossa vida não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente escuta. O que muda a nossa vida é aquilo que a gente decide e faz. O que muda a nossa vida são as nossas decisões orientadas para as nossas ações. O que muda a nossa vida é quando aquilo que foi criado na mente, que foi acalentado no coração, se estende para os nossos braços e a gente faz diferente. E a gente muda. Esse rapaz entendeu que precisava fazer algo novo. Entendeu que precisava mudar. E entendeu que precisava ser disposto, melhor dizendo, a viver uma nova realidade, muito diferente da anterior. Quando você olha para o texto, você vai perceber que ele toma uma decisão que aparentemente é absurda. Veja, versículo de número 17 e de número 18. Quando finalmente caiu em si, ele diz: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Ele sai da casa como filho. Ele sai da casa como alguém que ali dentro tinha autoridade. Ele sai da casa como dono, como senhor. E ele está disposto a viver uma nova realidade de agora ser servo, de agora ser empregado, de agora ser apenas mais um funcionário da fazenda, na serra do seu pai. Ele entendeu que precisava haver uma grande disposição no seu coração para mudar de vida. E mesmo que essa disposição fosse constrangedora, mesmo que essa disposição envolvesse mudar de status, tem muita gente hoje que não está vivendo grandes bênçãos de Deus, que não está vivendo grandes histórias com o Senhor, porque não está disposto a sair desse orgulho em que você se meteu, não está disposto a mudar a sua atitude, não está disposto a baixar o nível um pouquinho, a mudar o seu status social, não está disposto a aceitar um emprego menor do que aquele que você pretende, um salário mais baixo do que aquele que você acha que merece, e está vivendo uma vida terrível, está vivendo uma vida perdida, está vivendo uma vida desregrada, não entende mais nada do que está acontecendo consigo. É preciso descer desse orgulho. Você precisa abrir mão disso para viver grandes coisas de Deus. E você precisa abrir mão também de uma grande hipersensibilidade que pode existir no seu coração. Conhece crente assim? Você não pode falar isso aqui com ele, que ele já sai pisando duro, reclamando, enchendo a paciência de todo mundo. Você vai falar um ar com ele: fulano, ei, tá aqui falando comigo, quem tá me enchendo o saco, todo mundo nesse igreja tá me perseguindo, que ninguém me entende nesse lugar, e eu vou sair daqui. Filho, deixa eu te falar um negócio. Essa hipersensibilidade apenas revela o orgulho do seu coração, que você acha que não pode ser advertido por ninguém, que você acha que não pode ser chamado a atenção nunca, que você é melhor do que todo mundo. Você não é. Você não é. Acaba com isso no seu coração. Quebra esse orgulho que pode existir dentro da sua alma, que está te deixando amargo, que está te deixando mal. Acaba com isso na sua vida e viva grandes histórias com o Senhor. Para sair do fundo do poço, você precisa estar disposto a viver uma nova realidade. Você precisa estar disposto a viver contra a sua independência. O mundo de hoje prega que você tem que ser independente. Defende a plenos pulmões que você precisa ser dono do seu nariz, que você não pode depender de ninguém, que você não pode esperar por ninguém,
Só que a Bíblia vai dizer que a vida cristã é vivida na dependência de Deus em primeiro lugar e da nossa família da fé. Você não foi feito para viver de maneira independente. Você não foi criado para viver de maneira isolada. Você não foi feito para viver sozinho. O Senhor te fez dependente para a glória dele e para o seu próprio bem, para o seu renovo, para a sua mudança de vida. Saiu do fundo do poço, tomou a decisão, viu que recomeçar era possível, viu que recomeçar era necessário. E aí agora ele dá o passo mais difícil: agir. Ele entende, ele sabe que precisa agir, então ele se levanta daquele chiqueiro onde ele está e vai para casa. E aí eu penso em como que esse cara estava resoluto a mudar de vida e sair do fundo do poço. Para onde ele tinha ido mesmo? Para uma terra distante. No caminho de volta para casa, ele teve muito tempo para desistir. No caminho de volta para casa, ele teve muito tempo para pensar em voltar para o chiqueiro. Ele teve muito tempo para pensar em voltar para o orgulho. Mas ele entendeu que não podia ser assim. Ele entendeu que tinha que voltar para casa, tinha que se humilhar, tinha que fazer diferente. E quando ele vai chegando perto de casa, ele começa a ver algo diferente acontecer. Ele se encontra com o pai. Esse pai da história é a representação do Senhor, do nosso Deus, o Deus dos recomeços. O Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, é um Deus disposto a te ajudar a recomeçar. É um Deus que trabalha pelo seu recomeço, é um Deus que espera pelo seu recomeço. Eu sempre leio as narrativas bíblicas imaginando a cena. Eu gosto de ler vislumbrando a história na minha mente, criando a cena. E sempre que eu leio a parábola do pai amoroso, como eu gosto de chamar esse texto, para minha ênfase está no pai, eu leio isso e fico pensando naquele pai todos os dias, no fim da tarde, indo para o portão da fazenda, olhando para a estrada lá longe, vendo se, quem sabe, aparecia um rosto conhecido. Se quem sabe aparecia aquele brilho nos olhos que ele sabia bem de quem era. E todo dia à tarde ele ia para aquele portão e nada. Mas de repente num dia, ele repete o ritual. E ele vê um rosto conhecido. Ele vê aquele que estava em casa e que se perdeu. Ele vê aquele que ele pensava que estava morto, mas que não está, ele está vivo. E o filho que vem pronto, com um discurso na ponta da língua para dizer: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. O pai sai correndo para abraçar o filho, para beijar o filho, para receber o filho. Não sei se você tem ideia da dimensão disso dentro da cultura do texto de Lucas 15, do contexto de Lucas 15. Se você se lembrar bem, homem naquele tempo não usava calça. Aí as donas vão me ajudar. Dona, é fácil correr de vestido? Dá não. O que você tem que fazer? Para aquela cultura, um homem mostrar as pernas, peraí, que absurdo. Homem mostrando canela, mostrando joelho, que negócio é esse? Está errado. Ele não está nem aí mais para a tradição, ele não está nem aí para os rituais vazios. Ele vê que o filho está vivo e é isso que importa. Ele ignora os rituais para poder abraçar o filho que voltou. Ele abre mão de uma religiosidade fria, vazia, de costumes que não tinham mais nenhum sentido, para poder abraçar o filho que ele achou que estava morto, mas não estava. O filho que estava perdido agora foi achado, foi reencontrado. O pai, ao receber o filho, nem espera direito o pedido de desculpas, o pedido de perdão, o pedido de clemência. Ele já grita para os funcionários: tragam a melhor roupa da casa. Sabe de quem que era a melhor roupa? Dele mesmo, do pai. A melhor roupa da casa era do dono da casa. E quando ele diz tragam a melhor roupa, ele está dizendo: chegou o dono da casa. Chegou aquele que não é um funcionário qualquer. Chegou aquele que estava perdido, mas que quando volta, continua sendo Senhor disso daqui. Continua tendo autoridade nesse lugar. Continua podendo nesse lugar. Ele coloca roupa limpa, simbolizando transformação, simbolizando santidade na vida daquele jovem.
Ele coloca sandálias nos pés, mais uma vez reafirmando a autoridade daquele jovem dentro da casa, porque os empregados não usavam calçados, só os da família. E ele coloca o símbolo máximo de autoridade no dedo do rapaz, o anel. Naquele tempo, você deve saber muito bem, os grandes senhores, os grandes ricos daquele tempo, nobres, autoridades, tinham um anel chamado anel de semente. Nesse anel havia um emblema específico de cada um desses homens importantes. Esse anel era a marca de autoridade, de poder, de legitimidade daquele homem. Quando ele ia, por exemplo, emitir um documento, uma carta, ao final do documento, ou ao selar a carta, ele pingava cera no papel. E então ele marcava com o anel a sua marca distintiva, dizendo: isso aqui eu assino embaixo, isso aqui eu garanto, isso aqui tem a minha autoridade. Quando ele coloca o anel no filho, ele está dizendo: filho, você está sendo recebido aqui, não como empregado, mas como alguém que tem autoridade nesse lugar. Eu não te recebo como meu empregado, eu não aceito você aqui como um funcionário desse lugar. Você é dono, você manda, você está restaurado. Recomeçou. Essa história mostra que o Deus dos recomeços celebra o nosso recomeço. O Deus dos recomeços canta, rejubila pelo nosso recomeço. Esse pai faz uma festa extraordinária para celebrar a volta do filho. Diz o texto que ele mata o novilho cevado, o novilho gordo. Muito provavelmente, dizem alguns estudiosos, que o filho mais velho estava para se casar. Então aquele novilho estava sendo engordado para o casamento do mais velho. E ele então pega o novilho, que seria para a festa de casamento do mais velho. E festa de casamento de judeu não era essa recepçãozinha de hoje de 2 horas e meia, 3 horas, não. Era festa. 7 dias. Festa. Boa, churrasco. Do bom. Ele pega aquilo. E para o filho mais velho dá para matar outro novilho depois. Para o casamento dá para matar outro depois. Ressurreição é mais importante que casamento. Alguém que estava morto e volta à vida merece ser celebrado. Ele dá uma festa. Ele vai além das expectativas. Ele recebe o filho de novo. Ele celebra, o filho recomeçou. Eu não sei se você se lembra, mas ano passado aconteceu um negócio muito triste. Um jovem rapaz foi tentar roubar uma bicicleta. E então o dono, mais um amigo, cataram esse rapaz, não deixaram ele roubar, e tatuaram na testa dele: eu sou ladrão e vacilão. Isso foi motivo de piada, isso foi motivo de chacota. Só que, meu irmão, minha irmã, no nosso coração pode estar escrito: eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um viciado, eu sou um ladrão, eu sou alguém que desonra a família, eu sou alguém que rejeita a obra de Jesus. Eu não sei o que está escrito no seu coração, mas eu sei de uma coisa: quando você decide recomeçar, esse escrito é apagado. Quando você decide recomeçar, o passado é passado, ficou para trás. O pai não ficou relembrando aqui o tempo todo o que o filho fez de errado. O pai não ficou aqui o tempo todo cutucando o filho, provocando o filho quanto aos seus erros cometidos no passado. Ele recebe o filho com honras, o filho com honras. Ele recebe o filho com graça. Ele recebe o filho com amor. Ele recebe o filho com misericórdia. Ele recebe o filho com absoluto perdão. O Senhor é aquele que nos atrai para o recomeço. Nos atrai com um amor leal, de acordo com Jeremias 31:3. Nos atrai com um amor gracioso. Ele te chama para recomeçar. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Eu não sei como é que está a sua caminhada, mas talvez você precise recomeçar. Talvez você nem tenha chegado ao fundo do poço ainda. É mais fácil recomeçar antes de chegar lá. Recomece,
quanto antes. Esqueça o que vão dizer, o que vão falar, não interessa a opinião dos outros. Como aqui no texto não interessou a opinião do irmão mais velho. Como não mudou em nada a atitude do pai para com o filho mais novo, a opinião do irmão mais velho. Tem gente que está perdido dentro de casa. Não precisou sair, não precisou gastar a vida no mundo para se perder. Está perdido dentro da igreja. Esses também precisam recomeçar. Esses também precisam de renovo. Esses também precisam desse abraço do Pai. Que Deus te dê graça no recomeço. Que Deus te dê graça para a restauração. Que Deus derrame sobre você, sobre a sua casa, um perdão tão pleno, tão absoluto, que faça você esquecer o passado e viver uma nova história com Deus para a glória dele. Senhor, no nome de Jesus, nós te glorificamos nesse lugar, porque o Senhor é o Deus dos recomeços. Te glorificamos aqui, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos ama. Apesar de nós, o Senhor nos chama. Apesar de nós, o Senhor nos recebe em casa de braços abertos. Nos torna, ó Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquilo, ó Deus, que o Senhor Jesus conquistou é nosso. Não por nosso mérito, não por nosso merecimento, mas pela graça do Senhor. Bendito seja o teu nome. Te glorificamos porque o Senhor nos fortalece para recomeçar. Te glorificamos porque o Senhor nos dá coragem para enfrentar as dificuldades, as durezas do recomeço, mas nos ajuda também a entender que no fim das contas vale a pena. Deus, se alguém aqui nesse lugar precisa recomeçar, que hoje seja o dia do recomeço. Que hoje seja o dia da restauração, que hoje seja o dia da mudança, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus, o nosso restaurador maior. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida.